Ok. Olá, bem-vindos. Que delícia ver todo mundo aqui. Como a Ali comentou, né? A gente se encontrou, muitos de nós, há algumas semanas atrás, em São Paulo, e a gente se abraçou. Mas agora a gente está se revendo mais uma vez pelas telinhas. Então é uma alegria ter todos aqui. Quem está ao vivo e quem vai assistir depois a gravação com cafezinho, com chazinho, e aqui a gente vai compartilhar muito conhecimento. E hoje a gente tem mais uma palestra muito especial do Gap NeuroArc. Para quem está chegando agora, esse grupo de estudos e pesquisas em neurociência e arquitetura é um grupo que a gente pode até dizer que é como se fosse uma casa que recebe todo mundo. Uma casa com um cheirinho de bolo no forno, com as janelas e portas abertas, recebendo sempre novas informações, novas pessoas, o novo. E aqui nesse grupo sempre tem um sofá que cabe mais um. Então, para quem está chegando agora, eu sou Sandra Marlise Sescon, eu sou arquiteta, especialista em Feng Shui, criadora do curso Harmonizando Espaços, Estimulando Mentes, Feng Shui e Neuroarquitetura. E hoje a nossa palestrante vai trazer um tema muito interessante para nós todos os profissionais desse grupo, que é um grupo que nasceu muito da curiosidade, da vontade de entender como neurociência e arquitetura poderiam caminhar juntos. Como a gente consegue criar espaços mais humanos, espaços mais conscientes e sensíveis, aqueles espaços que não só abrigam os corpos, mas acolhem a alma. Então, hoje, o nosso grupo de estudos, que está com uma agenda muito bacana para esse mês, já coloquem nas suas, anotem ali, que no dia 26 a gente vai ter grupo de estudos, encontro para estudar um artigo com a nossa embaixadora Heloíse, que está ali, né? Elo, hoje é o próximo encontro com você. E no dia 29 a gente vai ter um mini curso com a Jéssica, então, na agenda. Mas hoje o nosso encontro é para receber a Cristiane Cantelli, que a nossa anfitriã de hoje é a Vânia, que nesse grupo os palestrantes, eles vêm, os temas e os palestrantes são trazidos pelos integrantes do grupo. Então, dessa vez, quem convidou foi a Vânia. E, então, eu vou passar para a Vânia a palavra para que ela apresente a nossa palestrante de hoje. Cristiane, seja muito bem-vinda e se sinta muito Obrigada. bem nesse nosso grupo. Vânia, Muito com obrigada. você. Ai, que joia. Obrigada, Sandra. Boa noite a todos. É um prazer assim, imenso poder apresentar essa pessoa super especial. E primeiramente eu quero agradecer o sim dela, né, que foi tão assim em cima, sabendo da agenda, né, corrida como é. E eu vou falar um pouquinho da Cris e depois ela fala que ela tem um conteúdo super legal, né? E falar quem é ela, né? É uma profissional apaixonada por ergonomia e bem-estar, com mais de 20 anos de experiência, uma trajetória internacional e foco em transformar ambientes de trabalho em espaços mais saudáveis e produtivos. Então, é uma busca nossa constante e cada vez mais agora um aprendizado nessa contribuição da Cris. As habilidades dela, que é ergonomia de produtos e projetos, gestão de programas de saúde e bem-estar, palestras, treinamentos, consultorias, docência e orientação acadêmica. E uma formação aqui grandiosa, né, de ergonomia sênior, Associação Brasileira de Ergonomia Internacional e Ergonomics Association, desde 2008. Mestrado em Gestão Emocional e Mindfulness, Escola de Negócios Europeia de Barcelona, Barcelona 2025. Formação em Psicologia Positiva, Associação Americana de Psicologia, né, a APA, pós, PSI, USA 2024. Formação em Cultura Empresarial
Empresarial de Saúde da Universidade de Harvard, formação em Ciências do Bem-Estar, certificação em Universidade de Yale, é isso? E eu. CT E, ele é dos Estados Unidos. E formação em Ciências da Felicidade, que ela tem um livro grandioso também que fala sobre felicidade, para quem tiver interesse depois, no trabalho, né? A felicidade no trabalho. E a experiência em empresas nacionais e multinacionais, especialista em ergonomia de produto, projeto de ambientes e programas de bem-estar corporativo. Então, é essa contribuição e um convite assim super especial, né, para a Cris e poder trazer toda essa informação que eu gosto, né? E levante sempre a bandeira aqui sobre o nosso grupo de estudo sobre essa troca de experiência. Gratidão, Cris, pelo teu sim. E fica à imagina, vontade aí para compartilhar o teu conhecimento, que é grandioso. obrigada. Gente, eu que agradeço, assim, de coração pelo convite. Eu fico muito feliz em saber que tem profissionais, assim, que buscam esse olhar mais humano em projetos. E eu penso que a ergonomia pode ajudar muito vocês. Então, eu fiz um apanhado aí de algumas informações de contextualização e algumas informações que vocês vão ver, elas se ancoram em princípios da neurociência, da neuroarquitetura, da biofilia, que eu entendo que são pilares muito importantes aí do projeto. Vocês vão ver algumas informações que são relevantes para a ergonomia que vocês já viram na neuroarquitetura, ressaltando essa unicidade das ciências e trazendo para vocês esse olhar de que o caminho é realmente esse, tá bom? Então, vou estar compartilhando com vocês aqui os meus slides que eu fiz com muito carinho. Fiz no Canva, demorei para fazer, porque eu queria trazer algo assim bonito, visto que vocês são todas quase, não sei se todas, mas a grande parte, arquitetas e designers, então eu sei que vocês têm um olhar muito apurado para beleza, então eu tentei me puxar aqui nos slides, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar aqui, então, a minha tela e vou abrir minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Sim. estamos vendo. Sim? Tá. Vocês estão vendo ela na tela toda, né? Sim. Tá, perfeito. Eu não estou mais enxergando vocês, tá? Meu Zoom não está atualizado, eu descobri isso agora que eu fui começar a conversar com vocês. Mas qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem colocar no chat, podem estar também perguntando. A gente está em casa. Como eu vi aqui antes, aqui é uma casinha com cheirinho de bolo, então é uma casinha com memórias emocionais. Então fiquem à vontade, sejam bem-vindas. Bom, o título que e mais uma vez, obrigada, Vânia, pelo convite. E Fabiola foi minha aluna, é um prazer também te rever. Então, vamos lá. Do projeto à prática, o equilíbrio entre ergonomia, arquitetura e saúde nos espaços corporativos. Pessoal, a gente coloca espaços corporativos porque eu trabalho muito com projetos, tanto projetos nas empresas e também auxiliando escritórios de arquitetura especializados em ambientes corporativos. Mas lembrem que esses conceitos, eles podem ser também aplicados em ambientes hospitalares, em ambientes educacionais, em ambientes residenciais, em prestadores de serviço. Quer dizer, nós temos uma gama muito grande de aplicabilidade desses conceitos, certo? Bom, eu já fui apresentada, então, e eu sou fisioterapeuta de formação e trago para vocês que talvez você se pergunte, né? Mas o que que a Cris, fisioterapeuta, está falando para mim, então, que sou arquiteta, designer de interiores? Gente, eu comecei minha carreira em empresas e eu comecei aplicando ginástica laboral, bem na área da fisioterapia do trabalho, que a gente chama. E eu achei, assim, aquela ingenuidade, logo que a gente se forma, que aquilo ele era suficiente, então, para trazer satisfação, qualidade de vida, bem-estar e ausência de doenças. E eu vi que somente essa prática, ela não era, então, não era possível, certo? E aí eu passei, então, a estudar a ergonomia. E nessa minha jornada, é uma das empresas que eu presto serviços, é a empresa Cavalete, né, que hoje é uma referência em assentos corporativos. E nessa empresa eu passei a atuar em ergonomia de produto. E nessa
nessa aplicabilidade da ergonomia em produtos, eu comecei a ficar, então, fascinada por projetos. Então, eu fui traçando, então, faz mais de, eu atuo na ergonomia há 23 anos, e há mais de 15 anos eu atuo exclusivamente com projetos e programas. E também nessa jornada, eu constatei algo muito importante. Isso aconteceu em 2016. Eu passei a observar nos ambientes, nos programas das empresas, em consultorias, que apenas as intervenções físicas, elas não eram suficientes para que a gente gerasse, então, melhorias concretas e melhorias duradouras. Isso vem muito ao encontro do que a gente fala da adaptação hedônica, né? Vocês conhecem, acho que vocês conhecem, que é aquilo que nós temos de então, nos acostumarmos com as melhorias. E eu percebi que as pessoas nas melhorias físicas elas atuavam de forma muito rasa, no bem-estar, dos usuários dos ambientes e também dos usuários, dos produtos. Então, desde 2016, perdão, eu vim traçando, então, uma carreira, da ergonomia do bem-estar. Aliás, eu estou fazendo meu doutorado agora, eu estou fazendo essa tese, que fala exatamente dessas questões da neurociência, da psicologia positiva, das questões de gestão emocional, e como que elas interferem, no ser humano e nessa relação com o ambiente. Então, acho que vem muito ao encontro disso tudo que a gente vai falar aqui hoje, fazem dentro dos projetos, certo? Tenho certeza que são belos, funcionais, então nós estamos aqui para agregar. Essa foi uma frase que eu publiquei no Congresso Internacional de Ergonomia, que aconteceu na Itália, também em 2016, e eu quero saber se vocês concordam com ela. O estudo do conforto, ergonomia e ciências do bem-estar está intimamente ligado à arquitetura. Vocês concordam com essa primeira parte? Com certeza. Bom, ufa! E quando o projeto ele leva em consideração as necessidades dos usuários, ele torna-se funcional e com alto valor agregado. E essa segunda parte, vocês concordam também com ela? Que quando vocês consideram as reais necessidades dos usuários, o projeto passa a ser mais funcional? Sim ou não? Sim. Sim. Exatamente. Nesse contexto da compreensão das necessidades, a ergonomia ela vem ao auxílio de vocês. A ergonomia, para o arquiteto, para o designer de interiores, ela é uma ferramenta de entendimento e de compreensão dessas necessidades, de modo que elas sejam transcritas no projeto. Ergonomia, no seu conceito mais macro, digamos assim, ela é a adaptação do trabalho às necessidades das pessoas. E para o projeto, ela se traduz, então, nesta adaptação e nesta investigação e neste olhar dessas necessidades. O que a gente vê hoje, pessoal? Nós vemos muitos projetos que consideram mais aspectos da beleza em si do que da funcionalidade. Então, hoje nos ambientes corporativos, e assim, graças a Deus, aos poucos, isso está mudando, mas a gente acontecia muito, principalmente há uns 10 anos atrás, assim, isso veio diminuindo com o tempo. A gente era chamada em muitos ambientes de empresas, assim, belíssimos, lindos, mas sem características básicas da ergonomia. E isso se refletia muito na produtividade, nas queixas, no absenteísmo daqueles funcionários, na presença de dores. E isso implica diretamente, na satisfação, no bem-estar, na produtividade, no engajamento. Então, o que a gente fazia nos projetos, né, nos ambientes? A gente não atuava no projeto, então a gente atuava, quando a gente era chamada pós-projeto, e a gente transformava aquele ambiente lindo que vocês faziam num Frankenstein. Por quê? Porque a gente não conseguia intervir no projeto. Então, isso aos poucos a gente foi trabalhando, foi buscando, foi
atuando, e hoje, graças a Deus, a ergonomia ela é também um pilar dentro da arquitetura e principalmente da neuroarquitetura. Então, que tipo de Frankenstein que a gente fazia? A gente adaptava. Então, às vezes a gente via cadeiras inadequadas, aí trocava a cadeira, aí monitor muito baixo, coisas muito simples da ergonomia, mas que muitas vezes elas eram esquecidas, ou desconsideradas, ou às vezes até por falta de informação, do projeto. E a gente, então, transformava aquilo num ambiente que, de fato, dava pena depois de olhar, porque a gente fazia todo aquele trabalho do arquiteto, né? A gente acabava destruindo, então, toda aquela beleza, né? Porque a gente tinha que adaptar. Então, aqui a ergonomia no projeto, quando ela é incluída desde o briefing de vocês, ela se integra ao seu projeto e o resultado ele tem muito mais longevidade, tanto para o usuário, quanto para o cliente, quanto para você. Então, quais são as bases da ergonomia de projetos? A gente sempre vai entender, pessoal, três pilares básicos: a funcionalidade, a usabilidade e os resultados. Como que a gente faz essa integração? Vamos pensar, eu vou usar aqui um exemplo muito simples, aqui dentro de um projeto corporativo. Vamos pensar num puff. Se você olhar para um puff, o puff ele é ergonômico? Sim ou não? A resposta de cara, muitas vezes, ela vem assim, não é ergonômico. Mas a Depende, né? Desculpa. isso, exatamente, tá certo. Mas a resposta é que depende. Aquele puff, ele foi projetado, e aqui a gente olha na usabilidade. Ele foi projetado com que base? Para qual finalidade? Então, o puff, ele é utilizado de forma de descanso, como uma forma de descompressão. A gente não pode mais usar o termo descompressão, tá? Porque a gente, por causa da NR1, a gente pode fazer um outro bate-papo sobre isso, tá? Numa outra oportunidade. Se você fala sala de descompressão, você pressupõe que tenha compressão. Então, a gente fala que são salas de bem-estar, tá? Então, assim, o puff, na empresa que fabrica, ele veio com essa finalidade. Então, ele tem testes de durabilidade diminuídos, porque é uma peça mais barata, é uma peça para ser usada de forma não contínua. Então, aqui a gente entra na usabilidade. A funcionalidade entra naquilo que você especificar para a utilização daquele puff. Então, muitas vezes, esses puffs eles são inseridos nas empresas, de fato, para que as pessoas conversem, para que as pessoas tenham um tempo ali esperando, mas é um tempo limitado. Qual é o resultado que eu espero? O resultado que eu espero é que as pessoas utilizem isso e elas descontraiam e elas tenham um momento mais não tão formal dentro da empresa, tá? Então, esse é o exemplo. O que que acontece? Se forem respeitadas essa tríade, o produto ele é 100% ergonômico. Por quê? Porque ele está sendo usado de forma adequada, com a funcionalidade adequada, gerando o resultado esperado. Agora, vamos ver a mesma situação. Se eu pegar esse puff e colocar ele num espaço, e daqui a pouco a pessoa sentar lá por mais de 2 horas e utilizar o notebook, sabe que ele vai ser ergonômico? Não, ele não vai ser ergonômico, porque ele não está respeitando a usabilidade a qual ele foi proposta de projeto, a funcionalidade que você, arquiteto, definiu e os resultados esperados que você e o seu cliente delimitaram. E assim, a gente faz esse raciocínio, pessoal, em todos os móveis, todas as mobílias, todas as cadeiras, tudo que vocês projetarem nos espaços. E aqui vem, falo muito para os meus alunos de pós-graduação, e vou falar para vocês também. Aqui vem algo que é muito importante para vocês, arquitetos e designers, é ter eu vou usar uma expressão bem fácil de compreender, tá? Mas um manual de instruções de como usar os ambientes. Porque, gente, eu canso de ver nas empresas
salas de bem-estar com uma vista legal, às vezes com um puff onde a pessoa possa se jogar ali e descansar, e as pessoas utilizam aquilo para trabalhar. Então, quer dizer que a usabilidade não está sendo respeitada, nem a usabilidade, e a empresa nunca vai alcançar os resultados que ela esperou no momento que ela brifou isso com você. Então, aqui fica, né? Como que a gente vai ensinar isso? De que forma? Então, isso é muito importante que você, na sua entrega do projeto, principalmente quando a gente fala de empresa, isso é muito importante. Vou dar um outro exemplo agora no residencial, o colchão. Quando você compra um colchão com o seu cliente, né? Você vai lá na loja, escolhe um colchão, escolhe lá, daqui a pouco compra um. Eu vou lembrar agora, inclusive, da marca, porque eu ajudei minha mãe a escolher um. Minha mãe e meu pai trocaram de colchão recentemente, a gente foi lá escolher um Simons para ela. E é uma delícia o colchão e tal, ela adorou. Meu pai estava com dor nas costas, ajudou muito ele. E eu fiquei pensando, qual é a usabilidade de um colchão? Qual é a funcionalidade de um quarto, né? E isso a gente tem que, isso entra dentro desse conceito de ergonomia. Ele é um local de descanso, ele é um local que a gente vai estar utilizando para ter um espaço mais íntimo no nosso dia. Então, acontece que se eu respeitar essa usabilidade e essa funcionalidade, eu vou ter o resultado esperado, que é o quê? Dormir bem, ter uma boa noite de sono. Agora, se eu comprar o melhor colchão, fizer o melhor projeto, com toda a questão do espaço, da iluminação indireta, da luz, e eu for levar o meu computador para dentro do meu quarto, eu estou anulando basicamente aquilo que eu projetei. Então, o resultado de ter uma boa noite de sono, ele não vai acontecer. Então, gente, a gente sempre pensa com esse raciocínio quando a gente fala de ergonomia. Vou dar um outro exemplo. Eu tô aqui sentada num hotel, tá? Então, eu tô sentada numa cadeira fixa e numa mesa bem estreitinha. Se a gente olhar isso, a gente vai dizer assim, não, esse aqui não é ergonômico. Mas se a gente olhar com esse olhar, a gente vai dizer assim, não, mas quanto tempo você vai ficar sentada aqui? Eu vou ficar sentada aqui, vamos lá, 1h30 com vocês, 1h45, 2 horas. Depois eu vou levantar e vou fazer outras coisas. Então, sim, ele está atendendo uma base de ergonomia, visto que eu vou ficar pouco tempo aqui. Agora, se eu permanecesse aqui por mais tempo, ou várias vezes durante a semana, ele estaria completamente fora das questões de ergonomia. Fez sentido essas comparações para vocês, gente, para a gente entender um pouquinho essas bases? Sim. Cris, Oi? Pode oi, falar. sou eu. Eu não estou enxergando vocês, tá? Não, Mas pode falar. É Fabiola? sou eu, Fabio. Me fez lembrar Fala, Mar. uma coisa que a gente Ah, sempre fala aqui, né? Então, a relação entre o hábito e o habitar. Então, isso. assim, é perfeito. Aí você acabou falando exatamente isso. Existe uma relação entre hábitos e o habitar. Então, é tudo junto, né? Não existe ambiente neutro. Não, Ele não vai te existe. impactar positiva ou Ou negativa. negativamente. Exatamente. Nenhum ambiente é neutro. Aqui para a ergonomia é a mesma coisa. E nós, como seres humanos, nós temos muito essa percepção. E isso é muito aprimorado em nós. Então, o ambiente ele nunca vai te gerar um aspecto neutro. Ele sempre vai intervir de forma que você gere uma percepção deste ambiente. Na prática, pessoal, vamos lá. São muitos fatores, mas aqui eu ressalto para vocês, dentro do corporativo, do prestador de serviço, do hospitalar, do educacional, sempre que vocês puderem fazer uma orientação de uso desses ambientes, isso é muito bem-vindo. E isso é muito importante para os resultados que vocês pretendem alcançar, junto com o seu cliente. E isso também corrobora para a imagem daquela empresa, porque não adianta eles terem vários ambientes bonitos, bem pensados, com todas as características de serem ambientes saudáveis,
se os funcionários não fazem uso desses locais de forma adequada. Tá? Então, fica aqui uma observação importante. Outra coisa para quem trabalha, eu vou dando um monte de dica aqui que eu vejo no dia a dia, tá? Hoje, por exemplo, eu estive aqui, trabalhei hoje à tarde na John Deere, que é uma empresa agro, e hoje eu estava conversando com toda a equipe, fazendo treinamento com toda a equipe de segurança do trabalho deles. E eles me diziam que o grande problema deles é que eles tinham espaços, mas que eles não sabiam como orientar as pessoas a utilizar. Então, a gente até combinou de eles me mandarem quais eram os espaços, eu vou entrar em contato com o arquiteto e a gente vai fazer algo juntos, essa é a ideia. Mas o que eu quero falar é que como isso é importante e como isso gera um diferencial profissional para vocês. Então, assim, ter esse olhar no corporativo é muito importante. Outra dica, no residencial, vocês mostram sonhos, né? Então, a gente tem lá o quadro de sonhos, é a minha casa, é o meu jeito. Essa é a linguagem que a gente vai ouvir do arquiteto. E isso não é a Cris que está falando. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, tudo está embasado de forma científica, tá? E na prática, esse é da prática. Agora, quando a gente vai para o corporativo, eu quero fazer aqui uma indagação para vocês pensarem depois. Não precisa me responder agora. Mas assim, como que está o seu portfólio no corporativo? O que que você mostra? Porque a linguagem do corporativo, ela é a seguinte: quanto que foi o payback? Quanto que esse ambiente gerou de diminuição de absenteísmo, diminuição de rotatividade, aumento de conforto? Quanto que diminuiu o ruído? Quanto que aumentou a luminosidade? Essa é a linguagem do corporativo. Então, quando você vai mostrar um case corporativo, as imagens elas falam muito, mas você alinhar essa imagem com aquilo que ela gerou para as pessoas, isso faz vocês andarem anos-luz no mercado, porque são pouquíssimos arquitetos que fazem isso. Para vocês terem uma ideia, eu também atendo grandes escritórios de arquitetura, tanto através da minha empresa quanto através da Cavalete também. E em São Paulo, esses localizados em São Paulo apenas, tá? E eu faço isso para eles muitas vezes, porque eles ainda não têm essas medidas. Então, muitas vezes eles me pedem, eles me contratam para fazer isso para eles. Então, assim, existem, também fica para uma outra conversa, mas assim, existem ferramentas que nos ajudam. Por exemplo, você pode medir dor antes e depois do projeto. Cris, mas isso foge um pouquinho da minha área. Não tem problema, você pode contratar uma parceria de uma fisioterapeuta simples aí da sua cidade. Simples, eu digo, não precisa ser ergonomista, né? Mas ela pode estar fazendo essa mensuração para você. Medir ruído. Os projetos de vocês, eles têm grande impacto na questão do ruído. E o ruído, ele aumenta muito, a diminuição do ruído aumenta muito a produtividade. Então, assim, essa é uma maneira de medir. Então, quando você traz um antes e depois com aquilo que o seu ambiente gerou, é essa a linguagem do corporativo. Tá? Então, é isso que eles gostam de ouvir na hora de definir, de contratar um profissional para estar, então, sendo responsável pelos seus ambientes. Nós temos três dimensões da ergonomia para projetos. Nós temos a dimensão física, que são aquilo que basicamente eu enxergo: mobiliário, mesa, cadeira, dimensões, iluminação, temperatura, ruído. Isso a gente engloba na ergonomia física. A ergonomia cognitiva são fatores relacionados à performance, produtividade, tempo de resposta, margem de erro, interrupção de flow, aumento de flow. Então, esse é o nosso enfoque cognitivo. O nosso enfoque organizacional está relacionado a dois aspectos. Um, estar trabalhando na organização do trabalho de forma organizacional mesmo, da corporação de uma forma geral, de modo que as pessoas possam fazer menos trabalhos repetitivos, possam estar mais voltadas a atividades que agreguem mais valor para o trabalho delas. E também toda a questão de layout, tá? Isso também nos projetos corporativos é uma área, é uma dimensão muito especial da área de ergonomia de projetos, tá? Então, a compreensão do layout,
E eu vou explicar para vocês algumas coisas também em relação a isso. Muito bem. Agora na parte prática, como que a gente pode olhar, né? Como que a gente pode projetar, utilizando a ergonomia com um olhar estratégico? Eu já falei para vocês algumas dicas, tá? Mas eu vou continuar, então, agora de uma forma mais, digamos assim, correlacionada, mais direta. Então, primeiramente, tá? Um ambiente ergonômico, ele é um custo ou ele é um investimento? Essa é uma pergunta que ela tem que fazer parte aí também do nosso, da nossa argumentação com o cliente. Uma das coisas que eu vou ensinar para vocês hoje, claro, de forma rasa, assim, porque a gente também não vai ter muito tempo, mas assim, como esses argumentos, tudo que a gente vai falar, como que você pode utilizar isso para argumentar na hora de você vender o seu projeto. Sem dúvida nenhuma, um ambiente ergonômico, ele é um ambiente que ele é um investimento, não é custo. Outra informação, não existe ambiente ergonômico sem a presença do profissional arquiteto ou designer de interiores. Por quê, gente? Porque sem vocês não há possibilidade alguma do ambiente ser ergonômico. Explico. O arquiteto, ele é quem domina, quem sabe e quem deve estar na concepção de um projeto. Todas as empresas que eu fui, que eles utilizaram, e olha, gente, eu tenho mais de 80 empresas no meu currículo, que eles utilizaram profissionais internos. Ah, a gente tem um engenheiro aqui, vou pedir para ele fazer. Não é desvalorizando nenhuma profissão, tá? Mas eu acho que cada um no seu, dentro da sua área, né? Eu tenho um engenheiro de processo. Ele faz qualquer desenho aí e tá tudo bem. A gente compra umas cadeiras, umas mesas e tá resolvido. Todas as vezes que isso aconteceu, sem a presença do profissional, virou um Frankenstein antes mesmo da gente entrar. Então, assim, e o resultado ele é catastrófico quando isso acontece. Agora, quando a gente tem um profissional arquiteto responsável por esse projeto, que tem um embasamento da ergonomia, da neuroarquitetura, e que tem também essa abertura para estar aplicando os conceitos de ergonomia, a gente tem, de fato, um ambiente ergonômico. E sempre é um investimento, porque isso é um ambiente ergonômico, é um ganha-ganha. Todo mundo ganha. O cliente ganha, você ganha, o usuário ganha. Por sua vez, quando a gente fala de custo, a ausência de ergonomia, ela gera um custo imenso para uma empresa. Então, ele tem custos trabalhistas, ele tem custo do Ministério do Trabalho, ele tem custo de pagar acupuntura, fisioterapia, osteopatia e tudo se o funcionário adoecer lá dentro. Vejam, toda empresa ela é responsável juridicamente pelo adoecimento deste profissional. Então, as empresas elas têm uma corresponsabilidade judicial muito grande. Então, trazer isso para o seu pitch é muito importante. Lembrando que, uma vez que você também coloca isso no projeto, você orienta a empresa, o ambiente corporativo que for, né, para comprar ou para especificar dentro daquilo que você está pedindo no seu projeto, você também, de fato, é corresponsável, nessas situações. Então, alguns dados para vocês. E esses dados, eu fiz questão aqui de buscar dados bem recentes, porque eu quero provar que nós precisamos de arquitetos que olhem para essas questões físicas com urgência. Nós temos mais de 80% dos trabalhadores administrativos com sintomas musculoesqueléticos, é um dado internacional, não é brasileiro, tá? Mas é alto. Nós temos mais de 55% de pessoas com dores na região lombar. Isso é uma realidade que a gente vive diariamente dentro das empresas. Tá? As empresas precisam de ergonomia, a gente ainda está carente de ergonomia. E quando a ergonomia ela é inserida no projeto, as chances de ser um projeto de fato, um ambiente de fato ergonômico, elas aumentam de forma exponencial. Mas o que acontece numa empresa se eu tenho uma doença ou um distúrbio, seja ele na coluna, no braço, no pescoço? Em média, cada funcionário adoecido ele perde mais de 10 dias de trabalho. Ele tem uma redução de até 27% na produtividade. E todas as ausências prolongadas, o funcionário
perde dia de trabalho, sempre estão relacionadas à intensidade da dor. Então, quanto mais dor ele sente, mais ele se afasta. Outros dados, agora dados brasileiros para vocês. Todos os afastamentos de 2023, de 25% dos afastamentos globais no Brasil, gerais, perdão, no Brasil, foram relacionados à falta de ergonomia. Além disso, os ambientes mal planejados, mal projetados, que excluem essas questões ergonômicas, 75%, mais de 70% dos trabalhadores relataram algum tipo de desconforto nesse manejo. E 40, desses 72, 41% evoluiu para quadro de Ler-Dort com afastamento, entrando naqueles números iniciais. No home office, esse olhar ele piora muito. Nós tivemos, em média, mais de 85% dos profissionais de home office relataram dores musculoesqueléticas, especialmente nos ombros, lombar e punhos. Por quê? Porque no home office, em especial, a gente não respeita aquela primeira tríade que eu ensinei para vocês, que eu mostrei para vocês. Então, que se trabalha na mesa da sala, que se trabalha na cama, que se trabalha no sofá. Então, isso piora muito. A ponto de que empresas, inclusive agora começou nos Estados Unidos, agora veio para cá, até o Zoom que a gente está usando agora, que é uma empresa de videoconferência, eles estavam trabalhando remoto, eles passaram para o presencial e uma das questões foi em virtude dessas questões de dores, tá? Nós tivemos também um caso público, por isso que eu vou falar, o Itaú, por exemplo, ele fez uma demissão aí em massa de pessoas que estavam trabalhando em home office e eles tinham como ver quanto tempo a pessoa passava, né, executando essa tarefa por banco, e muita gente não fazia isso, então acabou se perdendo, né, então eles estão também revendo essa questão do híbrido. Então quer dizer que a tendência realmente é esse retorno de fato para a empresa. Afinal de contas, já faz 6 anos, graças a Deus, da pandemia, que nunca mais a gente viva isso, mas as coisas assim ainda estão demorando para voltar ao normal, tá? Tivemos o novo normal do híbrido e muito provavelmente a gente vai ter o normal agora de ir para a empresa, de trabalhar dentro da empresa. Outra questão que a gente tem, pessoal, são as questões emocionais. Tá? Então, a gente tem, nós precisamos olhar para a saúde mental, nós precisamos olhar para a questão de ansiedade, burnout, depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E vejam comigo, nós, como a gente falou no início, o ambiente ele nunca vai ser neutro. Então, ele vai gerar tanto impacto físico quanto impacto emocional, e você sabe muito bem disso. Então, uma vez que a gente consegue estar equilibrando o ambiente, a gente está direta ou até mesmo indiretamente ajudando as pessoas a estarem melhor emocionalmente também dentro daquele ambiente. Bom, na prática, pessoal, levar as questões de ergonomia, assim, é de crucial importância para o seu briefing. Então, no corporativo, como eu falei, tentar entender essas questões de produtividade, de absenteísmo, de queixas. Lembrando que quem te contrata, muitas vezes, isso na empresa, não é quem vai usar o ambiente, tá? É quem vai pagar, mas não quem vai usar. Então, é essencial que se converse, é primordial, é prioritário que se converse com as pessoas que vão utilizar o espaço. Se a gente não conhece essas pessoas, não tem acesso a elas, procurar entender o que é realizado ali, procurar conversar com pessoas dos recursos humanos para entender que tipo de dificuldade, que tipo de desafio que se tem, quais são as limitações que eles têm, para que isso seja de fato traduzido no seu projeto, para que isso seja alçado no seu projeto, para que o seu projeto alcance a empresa a ter esses resultados esperados. De novo, isso vale para todas as áreas, ok? Inclusive para o residencial, né? Você sabe, então tentar entender do cliente essas questões mais emocionais, o que que ele espera, quais são as expectativas que ele tem, quer dizer, tudo isso é algo que deve ser brifado com muita segurança. Oriento também os alunos, vou orientar vocês também que tenham sempre um briefing específico
para o corporativo, para o prestador de serviço, para o comercial, né, para as atendentes de loja, tem muita gente que faz loja. E um grande filão do mercado que eu vejo também para arquitetura é a questão da acessibilidade. Tá? Então, esse olhar para acessibilidade também, ele deve ser um olhar muito estratégico, assim, inclusive dentro das empresas, assim. A gente tem a lei das cotas, então as empresas são obrigatórias a fornecer parte das suas vagas para deficientes. Então, a gente tem que ter esse olhar, o cadeirante, o portador de autismo, do espectro autista, o portador de nanismo. Então, é uma população que precisa muito do arquiteto para estar, então, contemplando essas áreas nas empresas. Iluminação natural, ela é extremamente estratégica e muito importante, e eu tenho certeza, aposto que vocês vão concordar comigo, porque a iluminação natural, vocês sabem, né, ela regula o nosso ciclo circadiano, e a gente tem toda a questão da fixação de vitamina D3, que ela necessita da luz natural, e se a gente tem ausência dessa luz natural, a gente tem mais estados depressivos. Uma curiosidade, não sei se alguém trabalha com ergonomia com projetos hospitalares, mas vocês sabem qual é a especialidade médica que tem maior índice de suicídio e de depressão? São os radiologistas. Por quê? Porque eles ficam em ambientes sem luz, né? Eles saem da sala de exame, vão para outra sala de laudo, tudo é muito sem luz. Então, isso interfere muito no nosso estado emocional. Dentro da ergonomia, a gente, além de tudo isso, a gente precisa da iluminação natural, porque hoje a gente tem muitos casos de pessoas com problemas oculares pelo uso excessivo das telas. Então, é muito importante que essas pessoas consigam olhar para fora, para que elas façam pausas durante o seu trabalho, olhando para fora, para aliviar toda a questão ocular. Áreas dinâmicas, tá? Isso é um olhar muito estratégico que a gente também tem dentro da ergonomia, respeitando a tríade da usabilidade, da funcionalidade dos resultados que eu espero, contemplando que as pessoas saibam usar esses ambientes, mas todo o espaço, quanto mais dinâmico ele for, mais saudável ele será. Então, eu posso estar trabalhando aqui, eu estou apontando aqui como se vocês estivessem vendo, tá? Mas eu posso estar trabalhando aqui, 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 acolá. Então, por quê? Toda vez que eu me movimento, eu estou estimulando a minha circulação sanguínea. Por sua vez, toda vez que eu fico parado, eu tenho o que nós chamamos na ergonomia de estase venosa. Eu tenho meu sangue, ele fica parado. Então, eu tenho uma queda muito brusca da produtividade, porque eu não tenho sangue circulando. Então, eu tenho sono, eu tenho falta de ânimo, eu tenho desmotivação. Às vezes a gente acha que é fatores externos, mas é só a ausência de movimento, porque às vezes as pessoas ficam o dia todo sentadas, né? Elas não conseguem nem, elas têm preguiça até de levantar para pegar água, ou de levantar para ir para uma impressora, ou de levantar para usar outras salas. Então, o nosso projeto, o projeto de você, eu falo nosso porque hashtag estamos juntos, tá? Mas o nosso projeto, ele precisa trazer essa questão do dinamismo, do movimento, né, dessa questão da percepção desse ambiente como algo que eu preciso estar me movimentando. Áreas de café são muito bem-vindas, áreas de bem-estar, áreas de jogos, então tudo isso vocês já sabem, mas a gente tem esse amparo científico e técnico da ergonomia, que quando a gente se movimenta, a gente estimula a nossa circulação sanguínea. Lembrando que a panturrilha é o nosso segundo coração, então quando a gente movimenta, ela vai movimentar, ela vai bombear sangue, o sangue vai, então, circular. Trago para vocês um estudo feito na Universidade de Michigan, que diz para a gente que ficar muito tempo em pé pode dobrar o risco de doenças cardíacas. Então, assim, é importante o movimento, tá? Porque, assim, tanto ficar muito tempo em pé quanto ficar muito tempo sentado pode trazer, então, prejuízos à circulação, e o estudo ele veio provar exatamente isso. É um estudo de 2017, mas ainda ele tá valendo. Muito bem, aqui trago para vocês uma base muito importante que são os assentos nos corporativos. Gente, a cadeira, ela é o local aonde a gente tem mais contato corporal, onde a gente mais fica durante o ambiente de trabalho. Vamos fazer aqui juntas uma reflexão. Quanto tempo você permanece sentado na sua cadeira de trabalho? Vamos lá.
5 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Agora, vamos lá. Quanto tempo você permanece, na academia? Menos de 1 hora por dia, 1 hora, talvez? Quanto tempo você permanece dormindo? 6 horas, 7, 8, quiçá, né? Na melhor das hipóteses, dormindo bem. Então, assim, a cadeira é o local onde a gente mais permanece durante a nossa jornada de trabalho. Tanto nós quanto nossos clientes. Então, quando vocês pensam em especificar uma cadeira, vocês precisam contemplar as questões de ergonomia desse assento, assim. É quase que mandatório que vocês olhem para isso. Por quê? Porque é aí que você vai ter ou o vilão do seu projeto ou o mocinho do seu projeto. Porque aí, de fato, que as pessoas vão sentir. Elas não vão sentir dor na hora do puff ou na hora de, a menos que elas ultrapassem a forma de utilização. Elas vão sentir dor na cadeira se ela não atender às necessidades fisiológicas, dos usuários. Quais são, então, essas necessidades aqui, muito focado na ergonomia física? Trago para vocês, então. Primeiramente, o que que uma cadeira ela tem que ter? Opa, ops. A cadeira ela tem que ter, vamos lá. O assento dela, ele precisa ter esse arredondamento aqui na coluna lombar, para que a coluna ela possa ficar apoiada. Esse é um fundamento, assim, muito específico e muito importante. Algumas cadeiras elas vão ter um apoio lombar, um suporte de apoio lombar mais específico, ele sobe, desce. Outra premissa: quanto mais regulagens essa cadeira tiver, maior são as chances do seu usuário estar adaptado nela, ou melhor, dela se adaptar ao seu usuário, pensando no preceito de ergonomia. Braços devem sempre estar apoiados. A gente não pode trabalhar com os braços erguidos, gente, de forma nenhuma, para não comprimir essa região aqui dos ombros. Então, o braço, ele precisa estar apoiado. Seja no apoio de braço da cadeira, seja na mesa. Aqui o desenho, ele mostra um pouco em cada uma. Mas o melhor é que você tenha uma mesa com uma profundidade, e a norma técnica, a ABNT, ela traz 700 de profundidade mínima com tela, tá? Para que você possa, então, apoiar o braço durante as atividades com o computador, seja ele notebook ou desktop. Pés apoiados, os pés sempre apoiados no apoio de pé, quando necessário, ou no chão. Se a gente não deixar o pé apoiado, quem vai sustentar o peso da perna é a lombar. Então, é mandatório que o pé sempre fique apoiado. Para isso, você precisa ter, então, uma cadeira com regulagem de altura. Essas regulagens, gente, elas têm que ser regulagens acessíveis, fáceis de utilizar. Testem as regulagens. Se for uma regulagem dura, se fizer barulho, se a pessoa não vai usar, a usabilidade dela cai muito. Então, a gente precisa ter essa esse olhar para regulagens mais acessíveis. Se informem se essa cadeira ela atende a NR17, que é a norma de ergonomia, pensando na questão legal lá da empresa. Perguntem se ela tem algum teste, algum ensaio. Essas cadeiras, principalmente assim, essas cadeiras de internet, de Shopee, de Mercado Livre, de não sei o quê, elas não têm isso. Elas quebram fácil, a pessoa pode se machucar. E assim, muitas vezes até o teu cliente vai dizer, não, mas eu quero pegar porque é mais barata. Oriente ele e deixe essa orientação registrada, né, por e-mail, por WhatsApp, printa, guarda. Porque se um dia der algum problema, você precisa, não, mas eu te orientei a comprar a cadeira tal. Eu sei que isso é muito difícil de acontecer, mas vai que, né? Então, os testes das cadeiras, pessoal, eles permitem esse atendimento em relação à durabilidade, ao Inmetro, essas questões. Outro dado muito importante, eu sei que não é bonito, eu sei que não fica bonito, eu sei que muitas vezes vai contra, porque a gente não tem isso de forma bonita mesmo no mercado, são os apoios de tela. A tela, ela tem que estar na altura dos nossos olhos e, quiçá, assim, ó, até um pouco mais para cima. Por quê? Porque a gente passa, nós e o nosso cliente, muito tempo com o pescoço para baixo. Então, a nossa tela, ela tem que estar nessa altura. Cris, como é que eu vou saber? Tá? Assim, ó, é só você
hoje em dia não se tem mais aquelas medidas que se tinha no NOIF há muito tempo atrás, tá? Hoje em dia, é assim, ó, na ergonomia, a gente vê uma distância, tá? E a gente simplesmente sobe o monitor na distância dos olhos. É simples assim. Cris, eu não vou ter acesso a ver como é que vai ficar depois. Tudo bem, coloca na sua entrega de projeto. Oriento que todos os trabalhadores, os usuários, tenham apoio de monitor com regulagem de altura, de modo que a tela permaneça numa linha com os olhos. Ponto. É melhor pecar assim, nesse sentido, pelo excesso do que pela ausência. Certo? Aqui eu quero saber, gente, se vocês têm alguma dúvida em relação a essas questões físicas. Ah, ambientes neutros sempre, no sentido de não ter reflexos, tá? É o que a gente quer dizer. Vocês podem usar cores, mas não ter superfícies reflexivas. Por exemplo, essa mesa que eu estou usando agora, neste momento, no hotel, ela tem aqui um vidro, aqui onde está apoiado, onde eu estou com os braços apoiados. Então, isso é muito ruim em relação a reflexo. Mas eu vou ficar pouco tempo aqui. Então, a gente não tem tanto esse olhar, mas fica aqui a orientação. Talvez você se pergunte, Cris, o que eu considero um tempo de utilização funcional? Eu te respondo, é mais de 2 horas por mais de 3 vezes na semana, tá? Mais de 2 horas, mais de 3 vezes por semana. Então, a gente faz mais ou menos esse cálculo. Não há um consenso, tá? Existe somente o bom senso. E o bom senso, ele traz isso para a gente. Passou de 2 horas, usou lá segunda, terça e quarta, fechou. Tem que priorizar essas questões ergonômicas. Temperatura. A temperatura ela é extremamente importante para questões de conforto, para questões cognitivas e também organizacionais, porque temperaturas extremas elas interferem muito na produtividade, muito no bem-estar, muito no engajamento, porque ninguém merece então sentir calor. Tá? Então, assim, a literatura da ergonomia ela traz para a gente então entre 22 e 24 graus, sempre com ventilação adequada sempre evitando, então, temperaturas extremas. A gente orienta sempre que se use uma ventilação natural sempre que possível. E eu coloco aqui sempre a minha lembrança, tá? Avaliar o conforto térmico no briefing do seu cliente. Se isso é um incômodo para ele, é uma prioridade para a gente no projeto. Acústica. A acústica é o maior vilão da produtividade. Muitas vezes a gente está num flow produtivo, por exemplo, eu estou num flow produtivo agora conversando com vocês. Meu celular está no silencioso, meu WhatsApp está fechado aqui no computador. Se eu tiver alguma notificação ou alguma mensagem e eu parar para olhar, o meu flow ele cai. E a gente demora em média 20 minutos para voltar num flow produtivo. Nós e os usuários dos nossos projetos. E isso é um desafio para o arquiteto, porque ele tem que fazer, então, ambientes open offices, ambientes abertos, mas tem essa questão da acústica para a gente lidar. Então, usem e abusem de painéis acústicos, plantas, separação por zonas, áreas mais fechadas, áreas de reuniões, áreas onde a gente possa estar discutindo, atendendo telefone, para que a gente possa manter esse flow de concentração. E isso é muito importante. Bom, nós temos as áreas de refúgio emocional, são as áreas de bem-estar. Antigamente a gente chamava elas de áreas de descompressão, hoje, como eu falei, a gente não usa mais. São áreas de pausa, áreas que ajudam a reduzir a nossa sobrecarga mental. Elas podem ser áreas assim de conversa, de bate-papo, áreas de café, ou elas podem ser também áreas de relaxamento. Então, sempre usar um mobiliário mais, perdão, mais desarmado, tá? Então, puffs, sofás, uma iluminação indireta. Para a gente, essas áreas, muito mais do que apenas relaxar a mente, diminuir a sobrecarga, elas também nos ajudam a gerar uma segurança emocional e uma sensação de pertencimento. Quer dizer, que se eu posso ficar à vontade aqui, eu posso também ficar à vontade na minha casa. Então, aqui também é um pouco da minha casa. Então, quer dizer, eu vou me engajar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou
ficar melhor aqui, porque aqui é como se fosse o meu lar, a minha casa. Também áreas onde a gente possa tirar um cochilo, também é uma tendência dentro do mercado corporativo. Essa cesta produtiva, né, que são esses períodos assim de descanso, eles não devem ultrapassar 20 minutos, porque senão a gente entra em sono REM. E eles também devem ser priorizados para principalmente depois das refeições, depois do almoço é o melhor horário. E quando a gente tira esse pequeno soninho, né, nem é um soninho, é um sono muito basal, a gente consegue ter uma reposição neuronal importante e consegue produzir mais. Então, essas áreas, elas estão sendo, assim, priorizadas em empresas. E outra tendência, gente, que a gente veio, e aqui eu vou tomar liberdade para contar uma historinha para vocês, em 2024, eu fui para o Vale do Silício a passeio com a minha família, mas eu já aproveitei e fui visitar uns colegas que trabalhavam lá. E eles me falaram que o principal desafio deles estava sendo a questão do uso de drogas lícitas, né, que são as ritalinas da vida, remédios para TDAH, que estava virando uma epidemia lá no Vale do Silício. Por quê? Por causa dessa cultura de produzir mais, né? Então você abre a internet, ai, super produtividade, vamos acordar às 4 da manhã, vamos produzir, vamos ficar milionário, né? Veio que virou uma cultura, assim, infelizmente, assim, no mercado corporativo. E lá, principalmente, né, era uma coisa que eu pensei comigo, em 2024, isso nunca vai acontecer no Brasil, nunca vai acontecer. Até que em maio desse ano eu me deparo com essa notícia, o doping cerebral que virou febre no mundo corporativo. Então, tem muitos trabalhadores, muitas pessoas utilizando, então, Ritalina e drogas para TDAH e narcolepsia, para se manter focados, para aumentar a produtividade, para ficarem, botar entre aspas, mais inteligentes. Isso gera também uma dependência química. Então, a tendência das empresas é gerar espaços de apoio emocional, com presença de psicólogos, não apenas no RH, mas para atendimento também, e muitas vezes até psiquiatras, né? E o cuidado no projeto dessas áreas é que quando eu entrar numa área dessa, ninguém pode ver que eu estou entrando e também ninguém pode ver que eu estou saindo. Então, para não gerar nenhum tipo de preconceito ou de bullying, né? Ah, tá com algum problema, por isso que está indo no psiquiatra, ou, enfim. Então, a gente tem isso como uma tendência, assim, bem forte agora também no mercado. A acessibilidade, né? A acessibilidade, como eu falei, eu acho que é um filão, assim, de mercado muito importante, muito grande para o arquiteto. Sem acessibilidade não há ergonomia, porque essa frase eu acho que é uma frase muito verdadeira. Ergonomia é permitir, não limitar. Criar espaços que respeitam as diferenças e ampliam as oportunidades é uma das funções da ergonomia. E eu penso que possa ser algo bem importante para vocês também. Tá? Então, toda empresa é obrigada a ter a lei das cotas, obrigada a ter esses trabalhadores, e eles precisam de um projeto bem feito, então eles também precisam de vocês. E para terminar, eu trago aqui duas imagens, tá? E eu quero que vocês gravem essas imagens. Na minha esquerda, eu tenho a sede da Google, e na minha direita, eu tenho a sede da Apple. Quando a gente pensa num produto Google, a gente pensa que ele pode ser utilizado em qualquer lugar. Eu consigo utilizar qualquer sistema operacional no Google, eu consigo carregar o meu Android em qualquer tipo de carregador, ele é universal. Já quando a gente pensa num sistema Apple, ele só funciona com coisas da Apple. Por exemplo, o relógio só funciona com a Apple, o telefone só funciona, né? O sistema operacional do computador da Apple, ele só funciona com a Apple. Então, a Apple, ela tem uma cultura mais fechada em relação à usabilidade dos seus produtos. Eu trago essas duas imagens para você lembrar, para lembrar você que todas essas bases de ergonomia, de neuroarquitetura, de projetos diferentes, de ideias diferentes, elas só vão funcionar se o seu cliente tiver uma mente Google. Se ele tiver uma mente Apple, tiver uma mente fechada, tiver um pensamento retrógrado, não compreender a importância disso, não adianta você fosfatar num super projeto, porque ele não vai entender a importância disso.
Infelizmente, eu não sei qual que é a sua região, mas eu vejo isso ainda muito em empresas familiares. Eles olham para a gente e falam assim: descansar? Não, ele tem que trabalhar. Ele que vai descansar em casa. Então, às vezes a gente tem esse tipo de clientes, vocês, eu, dando ergonomia, e a gente às vezes não vai dar murro em ponta de faca. Então, às vezes é melhor fazer o feijão com arroz, mas entregar um ambiente que atenda o mínimo de condições quando a gente tem esse tipo de gestor. Conto para vocês rapidamente também uma história. Uma vez eu fui chamada pelo Ministério Público numa situação muito grande de ergonomia de uma empresa na capital do estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e quando eu cheguei lá, eu vi a empresa. E eu fui fazer a perícia, né, porque fui ajudar na decisão lá do juiz, e eles, do juiz não, do Ministério Público, do andamento do processo ou não, e eu vi uma empresa assim, nossa, cheia de escorregador, jardim, mesas stand desks que subiam e desciam, eu pensei, meu Deus, mas o que que eles estão reclamando, né? E dentro da perícia a gente tem que falar com as pessoas para entender o que elas estão passando. E eu perguntei, disse, mas por que que vocês reclamam, né? Olha só, tem isso, tem aquilo, nossa, que lindo, tudo colorido e tal. Ele falou, mas doutora, a gente não pode usar isso. Por exemplo, escorregador a gente não pode usar, porque se a gente ficar sorrindo muito, as pessoas acham que a gente não está trabalhando. Então, quer dizer, meio que só de fachada tudo aquilo, porque no fim era uma cultura organizacional que não permitiam esses espaços. Então, é necessário que se compreenda a cultura organizacional para que a gente também não se frustre, não frustre as expectativas do nosso cliente nos projetos. Então, isso é só um adendo aí que eu quero lembrá-los. A ergonomia é um diferencial competitivo, segundo a Bergo, é a nossa associação aqui do Brasil, né, vinculada à IA, que é a International Ergonomic Association. Nós temos um estudo, então, que ambientes projetados com ergonomia aumentam em até 30% a produtividade, em até 40% a satisfação dos usuários. Então, quando a gente aplica tudo isso que eu acabei de falar para vocês, a gente tem, no mínimo, então, esses resultados. E eu trouxe um dado mais recente, aqui, 2022. Opa, gurias, só um minutinho que eu vou botar para carregar meu computador. Só um pouquinho, por favor. Falando em usabilidade, ó, vou botar para carregar aqui, só um pouquinho. Estão comigo ainda? Estamos aqui, fica tranquila. Tá. Segura que eu não estou achando a tomada. Se caiu, eu já entro de novo. Peraí. Bom, A usabilidade aqui. Não estou achando tomada, gente. Achei, ufa. achei. Pronto. Aí. Muito bem, estamos carregando. Então, intervenções ergonômicas integradas reduzem até 61% os distúrbios musculoesqueléticos e também os dias perdidos no escritório. O que que essas intervenções elas incluem? Mobiliário ajustável, então a mesa ou a cadeira ajustável, treinamentos, então aquilo que eu falei da orientação do uso e layouts que favoreçam o movimento. São essas as principais intervenções no sentido de melhorar, então, as questões ergonômicas. E, gente, eu vou terminar aqui com esse slide, antes de eu agradecer novamente para vocês. Eu vou lembrá-las que muito mais do que profissionais arquitetas, profissionais designers, vocês são agentes de bem-estar. Talvez quando você projete um ambiente, seja a única oportunidade daquela pessoa estar bem no dia dela, de ela estar no local, que ela se sinta bem, que ela possa ter uma identidade ali. O trabalho, ele nos constitui como pessoas. Ele faz parte daquilo que a gente é. A gente fala assim, meu nome é Cristiane, eu sou ergonomista. Ele é parte de mim. A gente passa um terço da nossa vida no trabalho. É muito tempo. Então, para isso, e tem gente que passa até mais, tá? Então, para isso, a gente precisa de vocês para poderem gerar ambientes onde as pessoas se sintam melhores, onde as pessoas sejam pessoas melhores, onde elas performem de forma mais
feliz, mais leve para executar esse trabalho. Sem vocês, não existe ergonomia, não existe neurociência aplicada a ambientes, não existe sem um profissional arquiteto. Então, que vocês possam se valorizar e que vocês possam entender a identidade de vocês, que é gerar bem-estar, é gerar conforto, é gerar saúde, é gerar alegria na hora de executar o nosso pão de cada dia. E muitas vezes um ambiente, ele é muito mais importante do que a gente imagina. Tem muitas pessoas que abandonam seus empregos para ganhar menos, mas vão para uma empresa onde elas possam ser quem de fato elas são. Tá? Então, isso é algo que a gente precisa considerar. Então, mais uma vez, muito obrigada, pelo convite. Eu espero ter agregado um pouquinho para vocês, e me coloco à disposição. Está aqui o meu Instagram, vocês me encontram em doutora Cris Cantelli. Fala Cantelli, mas escreve Cantelli. E eu agradeço imensamente por estar conversando com vocês, porque entendo a importância que vocês têm para a nossa vida como um todo, porque em todo lugar onde a gente vai não existe local onde não exista ambiente. Como a gente falou no início, não existe ambiente neutro, então a gente precisa muito de vocês. Muito obrigada. Cris, obrigada a você. E no início você falou, né, o que que uma fisioterapeuta vem falar para arquitetos, designers, mas o que tu está trazendo aqui é justamente um dos É nossos sobre principais pilares do grupo, essa multidisciplinaridade que a gente entende, sim, que é essencial para os nossos projetos serem bem feitos. E incrível o que tu trouxe aqui. Tem algumas perguntas aqui no chat e agora está aberto para quem quiser perguntar, Queridas. comentar. Gente, Ai, que amor. Obrigada pelo feedback de vocês, é muito importante para mim. Muito obrigada. Ó, tem uma perguntinha da Laura. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Laura, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu me identifiquei bastante com o que tu falou. Até coloquei ele no chat que eu trabalhei numa empresa que espero até que meu ex-chefe não esteja aqui no, aqui no meio. Que é, que é assim, ó, era arquitetura de luxo que eles faziam lá. Só que o nosso ambiente não tinha nem janela, só pra te ter ideia. E Sim, assim, ó, hoje eu entendo o burnout que eu tive, porque, gente, tudo que tu falou era um ambiente onde tinham 10 arquitetos que trabalhavam junto e não tinha conforto acústico. O ar-condicionado não dava conta, então era muito calor quando era calor, era muito frio, porque aqui no sul é assim, né? Quando é muito frio, quando é muito calor, é muito calor. é bem assim mesmo. Exatamente. Então, assim, ó, é tudo que tu falou, ele zerou, sabe? Todos os aspectos, infelizmente, não tinham lá. E é exatamente isso. Às vezes, numa empresa, só pensam quando é uma empresa, né? É uma empresa grande, mas não é tão grande que nem, tipo, uma multinacional, que tem, assim, cotas e tudo mais. É uma empresa tecnicamente pequena, familiar era. Mas Então, assim, eles uma coisa que eu vejo, Laura, é que assim, muitos arquitetos às vezes vão para o cliente e mostram, às vezes, uau, mas eles não vivem isso dentro dos seus próprios escritórios, e talvez essa fosse a tua realidade. Isso, exatamente. É exatamente isso. Às vezes a gente pensava numa funcionalidade para os outros e para nós que estávamos ali prestando serviço, a gente não era visto, sabe? Então era muito, muito complicado trabalhar ali. Aí daí depois que eu saí dali, graças a Deus, eu me reconectei com a arquitetura, né? Como isso afeta a gente, né? Afeta muito o nosso psicológico, a ergonomia. Muito, muito, muito. Que legal. Obrigada pela tua partilha. Que bom. Para ver que a gente realmente fala aquilo que assim acontece, porque realmente é muito comum. E burnout é uma situação que muitas pessoas viveram por causa do trabalho mesmo. Ale, querida, pode falar. Oi, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu amei a palestra, assim, super interessante, cheia de dados e informações interessantes. Eu Que queria, bom. assim, uma dificuldade que a gente tem na hora de vender o projeto, né, ou então tentar interferir.
ou provar depois são essa medição, né? Que você comentou. A medição é uma coisa muito difícil e vende muito. Se você tem esses dados, você consegue, Vende muito. vende muito, Uhum, né? E aí uhum. você falou que você tem medições que não são tão complicadas, como medir decibéis, dor. Você pode falar alguns outros exemplos, que isso me interessa demais, porque isso ajuda muito. Claro, claro que posso. Olha E a só. gente sempre pensa em medições mirabolantes e Não, equipamentos super não, caros, mas não. É muito simples. Olha, essa questão dos decibéis, decibelímetros, luxímetros, você não precisa adquirir. Você pode fazer uma parceria com uma empresa de segurança do trabalho. Eles têm, vocês podem fazer uma parceria, às vezes eles emprestam, é bem tranquilo, tá? Medir isso é super importante. Existe um questionário de dor chamado Corlet. Corlet, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no chat. Corlet. Você tem algumas ferramentas ergonômicas, como por exemplo Rula e Rela, e Reba, que são ferramentas de análise. Você tem para conforto também o NASA. Isso é para NASA TLX. O NASA, ele é para questões de produtividade. Tem questionários que você encontra, questionários de qualidade de vida, como por exemplo o SF 36, que você encontra também bem fácil. E também consultem a NR17, que é a norma brasileira de ergonomia, que lá tem as exigências para os corporativos, tá? Para provar que vocês realmente fizeram tudo dentro da norma, tá todos os bom? outros que você mencionou, não sei todos os outros que você mencionou antes não são só Brasil, né? O NR17 você falou que é norma brasileira. Os O outros que você NR17 mencionou, é brasileira, as outras os eu vi que tem. questionários, as outras Isso. ferramentas servem Assim, internacionalmente. as outras são internacionais, mas todas têm em Brasil, tá? Todas já É que estão eu moro traduzidas. nos Estados Unidos, para mim é Ah, tudo. então mais fácil ainda, Alejandra. Alexandra, como é que fala? É Alejandra. Ah, tá, vou chamar de Ali para eu não errar. É Então, ótimo. todas elas, exata, elas são feitas em inglês. Por exemplo, Ruba e Ah, Hela, maravilha. elas vêm da Universidade Corlett, então elas vêm da mesma universidade do questionário Corlett. O Corlett é um questionário muito simples, Ali, que você tem um mapa, a pessoa coloca onde é que ela sente dor e ela gradua. Então, você Ah, consegue ter maravilha. uma graduação do antes e depois, tá bom? Muito Qualquer obrigada. coisa, se tiver alguma dúvida, me chama no Insta, que Tá ótimo. assim que possível eu respondo. Tá ótimo. Muito Tá bom? obrigada, Cris. De Parabéns. nada, as ordens. Prazer. Gisele, pode falar. Oi, tudo bem? Oi, Hoje é a Gisele. minha primeira vez participando aqui da palestra, gostei muito. Bom, Conheci aqui o grupo através do evento que teve aqui em Floripa semana passada, do Colori Crise, promovido pela Appen, né? E essa turma que está aqui, eu estou muito, assim, entusiasta da parte da neurociência, estou estudando, estou tentando me inteirar e tem me interessado muito esse assunto. Primeiramente, queria te agradecer ali por essa tua abordagem no final, né, que tu coloca a importância da gente se valorizar profissionalmente como agentes aí de transformação, né, no ambiente das pessoas, né, na vida das pessoas. E tu falou ali sobre a fisioterapeuta tal. Curiosamente, assim, eu tive o insight de chamar uma colega minha fisioterapeuta, eu fiz um projeto na casa dela para fazer uns vídeos no meu Instagram, numa loja aqui de mobiliário corporativo e fazer uns vídeos para colocar no Instagram para mostrar para as pessoas as cadeiras, a importância das mesas, todas essas questões de ergonomia. Então, eu acredito muito nessa troca de conhecimento mesmo, essa multidisciplinaridade para a gente se ajudar, né? Porque vocês como fisioterapeutas vão estar lá perto da pessoa que está usando o nosso projeto, entendendo o que está doendo, o que não está funcionando, para que a gente possa melhorar. E às vezes a gente não tem esse conhecimento, né? exato. Então,
É uma É troca, só. né, Gi? Oi? É uma troca, né? É uma troca e eu acho que isso é cada vez mais fundamental, assim. Então é mais no sentido assim de agradecer e que legal que eu conheci esse grupo aqui semana passada, porque senão não estaria aqui, né, tendo essa contribuição, porque também eu trabalho muito com arquitetura residencial e estou com muita vontade de trabalhar também mais com corporativo, então preciso ter essa nova, né, uma virada de chave aí com outros conceitos de briefing, tudo isso que tu falou, então isso contribuiu muito hoje para mim nesse sentido, sabe? Então, não tô te ouvindo. Eu não queria te atrapalhar com o microfone. Eu não queria trazer só técnica, eu queria trazer algo prático também para vocês, né? Por Uhum. isso que eu tomei a Não, foi liberdade de muito falar legal. de briefing e tal. E Que só bom. uma pergunta ali que eu queria te fazer é sobre a norma que tu falou sobre as profundidades de mesa ali, que tu falou de 70 centímetros, Sim, eu vou né? anotar aqui. A Os, NBR. tá, os nossos espaços hoje são muito limitados, né? E eu vejo Uhum, até no mobiliário corporativo, às vezes são mesas de 50 no máximo 60 centímetros. Então, é, isso que eu fiquei bem assim, até eu medi lá no dia que eu fui na loja para passar isso ali nos vídeos, porque a questão das profundidades da mesa para ter a tela numa distância do olho, né, tudo isso. Então, bem importante essas normas aí para a gente ver tudo isso, né? que bom, é. Eu botei aqui, anotei aqui, viu, Gi, para Uhum, vocês. A de tá, mesas é 13.966 e a de uhum, cadeira é 13.962, tá? ótimo, Elas são mesas de ensaios da ABNT, tá? uhum, Então, só para vocês entenderem, em termos legais, o que vale é a NR17. A tá, NR17 não fala nada sobre profundidade. Essa uhum, recomendação ela vem da NBR-BNT, tá bom? entendi. Obrigada então, tá? Boa Mas dá para noite. argumentar também, tá Tá bom? bom, Nada obrigada. jamais. Não estou vendo nenhuma mão. Ah, estou vendo uma mão levantada. Fala, João. Oi, Cris. Então, primeiramente, Oi, queria agradecer João. pela tua palestra, muito bom. Queria comentar um pouquinho sobre algumas questões e trazer uma pergunta de milhões também. Tá bom. É, Espero poder Primeiro responder. que eu acho muito legal várias das coisas que tu trouxe aqui e esses conceitos gerais da ergonomia, porque um pouquinho da minha trajetória, assim, eu entrei no mestrado em arquitetura e eu fui parar dentro de um laboratório de ergonomia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, com a Legal! professora Elisandra Vergara, que tenho certeza que Amo você conhece. ela! Amo Então, ela é ela! minha orientadora, tanto no mestrado e agora no doutorado também. E eu fui parar dentro do departamento de engenharia de produção com o pessoal da ergonomia. Então, eu entrei num universo completamente novo, né? E eu Uhum. acho que na arquitetura a gente fica muito no aspecto antropométrico da ergonomia, né? E muitas vezes acaba não tendo conhecimento de todas essas questões cognitivas e organizacionais que envolvem, né? Também a ergonomia. Então, é muito legal a gente começar a pensar nessas outras questões, principalmente agora também com a NR1, né? E Sim, uma questão perfeito. que está muito associada a isso, e eu queria até perguntar para ti, é se todas essas questões que tu comentou, tu aplica no teu dia a dia também. Porque, por exemplo, próprio, como se fala, né, casa de ferreiro, espeto de pau, eu estando Isso. num laboratório de ergonomia, não estava com espaço ergonômico. Então, assim, eu fiquei muito tempo trabalhando com uma cadeira ruim, então hoje eu já troquei a cadeira, mas eu ainda não tenho um espaço totalmente adequado às minhas necessidades, sabe? Então, estou adaptando isso aos poucos. Então, eu realmente queria te perguntar isso também, como é teu espaço de trabalho hoje? Ó, vou falar bem de verdade para você. Eu tô aqui e assim, primeiro, eu penso que esse teu jargão que você usou, casa de ferreiro, espeto de pau, eu falo assim, ó, para ergonomista, casa de ferreiro, espeto de aço. Ponto um. Escritório de arquitetura que quer vender neuroarquitetura, que quer vender ergonomia, tem que proporcionar isso de inicial para os seus funcionários, dependendo do tamanho dele, né? E eu vou te dizer que aqui eu tô com, quer ver? Ó, eu tenho o mouse separado, eu tenho o teclado separado, e aqui o meu computador tá com o apoio, tá? Ele tá com a tela levantada, porque ele tá com apoio. Eu não consigo te mostrar aqui. Peraí, vou te mostrar. Peraí, ó, quer ver?
Ó, tá? E eu te falo como é que eu cheguei nisso. Eu, eu falava e eu viajar, em casa eu tenho ele também todo, que a gente ganha muita coisa também, tá? Tudo isso eu ganho. Só tá me faltando o mousepad aqui, mas eu tô usando um papelzinho. E eu, às vezes, pensava assim, não, mas eu vou usar pouco o computador. Não preciso. Só que a demanda tá aumentando muito, a gente tá sendo achada em tudo que é lugar. Então, todo mundo sabe que a gente está aqui pelo Instagram, todo mundo sabe que a gente está colar pelo WhatsApp, e aí vai. E eu me vi assim, precisando mesmo, porque eu viajava, daí eu sentava na cama de hotel, porque achava melhor sentar na cama do que sentar nessas cadeiras mais duras. E eu comecei a sentir dor, João, e eu me obriguei a fazer. Então, assim, ou é pelo amor ou pela dor. Mas os meus locais de trabalho fixos, então, que é na Cavalete, na minha casa, que eu tenho meu home office, eles são completamente adaptáveis. Mas, de uns 2 anos para cá, eu tive que adaptar também meu travel office, que eu chamo, que é o meu escritório de viagem, que é esse daqui. Então, a gente precisa se cuidar. E vocês também, pessoal, porque vocês têm que ter muitos anos trabalhando. A gente não sabe quanto tempo a gente vai trabalhar, então que a gente também possa trabalhar bem, tá? Então, se cuidem, por favor. E vou te pedir um favor, João, se você puder mandar um abraço para a Lisandra, encontrei ela no congresso semana passada. Diga que a Cris mandou um abraço para ela, que eu amo a Lisandra, ela é uma querida e ela é super, super acessível. Acho que você deve ser bem feliz tendo ela como orientadora. Pode deixar que ali será entregue. Tá bom, querido. Um abraço. Ó, Marina, Amanda, você quer compartilhar alguma coisa? Oi, boa noite, obrigada, Cris. De Não sei, tem nada, eu que alguém que compartilha? agradeço. Ah, tá. Olha só, obrigada, né, pelo conteúdo. Tem gente mexendo na tela, por isso, que tá atrapalhando um pouco. Mas assim, ó, eu trabalho 100% há 33 anos no comercial. Eu não faço residencial. Então, a mesma coisa que você teve a oportunidade de fazer uma perícia, eu trabalho. E o pessoal comenta assim, ó, a minha empresa é a melhor empresa do mundo. Para quem? Só para ele, no que ele acredita. Mas, na verdade, isso não é um descrédito, é uma realidade, tá? Eu batalho muito em cima. Porque o cliente vende saúde e não oferece nenhum banheiro com acessibilidade e não permite que o cliente dele use o banheiro da Uhum. loja, da farmácia e outras coisas do mercado e assim vai, sabe? E é bem difícil, assim, é bem isso que eu ainda tenho clientes que são maravilhosos, né? Imagina o restante. Não é fácil. Eu acredito piamente que as pessoas não querem voltar ao presencial por falta de condições físicas, emocionais, ergonômicas. A empresa que eu trabalho tem 140, a indústria tem 140 metros de comprimento. Na sala de engenharia e arquitetura, não tem janela. É que nem a Ergonomia passou realidade da longe. Laura. É, É. ergonomia passou longe. Eu não gosto mais de ir na fábrica, a não ser que eu tenha que fazer laboratório lá dentro da produção. E não tenho que mudar. Eu já tentei de várias maneiras, no amor e tal, e não tem. Eu fiquei sabendo que semana passada esteve vários peritos na empresa. Talvez alguma coisa mude. Porque quando a gente não aprende no amor, a gente tem que aprender Na na dor. dor. É. Uhum. É bem assim. Então, eu viajo muito. Meu escritório há 33 anos era numa caminhonete, era numa prancheta, em cima de uma caminhonete, tudo. Mas eu sempre trabalhei com ergonomia. Eu Eu tenho, tenho em casa esse. Eu adoro esse mouse. eu amo Eu ele tenho em porque casa, eu acabou amo. a minha dor no braço, eu não tenho mais, né? Ele é Nem muito nas bom. mãos. Eu tenho uma cadeira cavalete desde Eu vi que tu tem a vela. 2020, porque em Hum. 2020 meu filho trabalhava comigo e ele fazia muito projeto e eu também. E aí ele tinha comprado uma cadeira na internet, que até então a gente não trabalhava em casa, né?
Aham. Meu Deus do céu, 3 meses depois eu falei, não, isso é um suicídio. Nossa, nós começamos a ser dores horríveis, 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 horríveis. Aí eu fui para Erechim, na Não Cavalete, acredito! Tu foi na minha e cidade? não me venderam. Não, não me Não, venderam eles não cadeira, vendem mas direto, me tá? deram um representante de Porto Alegre, porque eles são bem, Sim, bem corretinhos, né? muito. E daí no CNPJ não tinha. De imobiliário eu teria que comprar quantidade, né? E aí eu ia comprar 2 cadeiras só. E eu nem Uhum. hesitei, eu comprei na época, eu já paguei 3 mil e pouco cada cadeira, não me arrependo em nenhum momento, sabe? É, não, Era um, não. era um representante deles, a minha cadeira é excelente, acabou a nossa dor nas costas, nas pernas, nada mais. É Fico, maravilhoso. fico feliz de ouvir isso. Estou respondendo aqui do mouse vertical. Eu fico muito feliz. E usa bem a tua cadeira dela, tu vai ver que ela vai durar a vida inteira. Eu queria levá-la junto, porque nos hotéis eu sei bem o É, que tu passa, porque eu também passo por isso. eu sofro, sofro, É, sofro mesmo, assim. É, não é fácil. Tipo, agora eu já estou pensando assim, dá para eu responder em pé alguma coisa? Já tá me doendo as costas. É que quando a gente se acostuma com o melhor, é difícil, né? Quando a gente volta para alguma coisa que não é tão boa, né? Então a gente sofre. Que bom, obrigada, obrigada pela tua partilha. Fabiola. Fabiola tá mudo. Abre o microfone. Ah, é porque eu estou no celular e aí tem que ficar passando, eu não consigo ver. Gente, na verdade, eu queria agradecer a Cris. Eu fiz um curso com ela, Vânia também. E Cris, você, assim, contribuiu muito para a evolução do meu trabalho. Ai, que bom. É, Saudade da eu, aula. e, e uma dica, assim, na verdade, é o que mudou muito a minha vida, foi conhecer a fisiologia do nosso corpo. Isso, para mim, foi um divisor de águas. E você trouxe muito bem isso no curso que você deu para gente. Vânia também participou, né? Acabou que ficou um curso. Tinham 3 pessoas, lembra? Lembro, era verdade, nós éramos em quatro, isso aí. Exatamente. Eram 3 alunas e você. Então, assim, a troca foi boa. É, tive o prazer de conhecer pessoalmente, né, em São Paulo. Paulo. E quando eu soube que hoje você estaria aqui, eu falei, não, eu tenho que ir lá dar o meu abraço. Ah, lá, meu abraço, sim, bem gostoso. Ai, foi tão gostoso a gente se encontrar. Pois é. E é isso, eu acho que essa questão de você entender a fisiologia do ser humano, né, em geral, isso contribui demais, é um divisor de águas para a gente aqui que projeta e trazer saúde, né, saúde e bem-estar através dos ambientes. Então, eu acho que é uma virada aí de chave, entender como isso eu trouxe para mim, para minha vida. Então, quando vocês falam de dor, eu não sinto uma dor. Hoje, Fabiola, eu não sinto nenhuma dor. Aos pouquinhos eu fui adaptando a dentro da minha casa. Eu comecei a fazer o meu próprio laboratório, né, de ergonomia e aplicar com a gente, né, para a gente passar com segurança exatamente o que a gente estuda, né? O que a gente estuda. E a Alê estava comentando sobre os questionários, né? Pedindo orientação e tal. Então, acho que assim, no corporativo, eu acho interessante o próprio depoimento, né, dos funcionários. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Pois é, porque o corporativo a gente consegue isso, diferente de uma residência, que às vezes tem, né, 2 pessoas ou um quarto que você faz, enfim. Mas o corporativo, o próprio tempo vai dizer, né, vai auxiliar. E tem os aplicativos também, né, Cris? Eu não sei, eu acho que Sim, a gente consegue baixar também os. baixar. Se vocês colocarem no app, na Apple Store, aplicativos de ergonomia, tem vários, assim.
e que Esse é um ajuda bem, bastante. bem simples, mas dá para ajudar bastante. Pois Que é. bom, bem lembrado. O depoimento dos usuários, gente, é ouro para vocês. Pois é, então era isso. Que Não bom, quero muito me estender obrigada. mais e quero Espero que a gente se agradecer. encontre Certo. em breve, tá? De novo. Tá bom, Prazer, então. Obrigada, Um amada. beijo. Saudades. Beijo. Vânia. Ah, aquilo é suspeita, né? Suspeita com um convite especial e sempre essa aula fantástica. Ai, E é obrigada, muito amada. conhecimento, né, Cris? Mas, E o quanto o que eu trago, assim, eu trago essa experiência da Cris, assim, por essa vivência com ela, nesse período que a gente fez de formação, é essa parte prática que eu acho muito importante para a gente sempre estar associando, né? Por mais que a gente tenha a teoria, mas poder trazer essa prática, esse olhar e principalmente essa justificativa que hoje, que é o nosso design baseado em evidências, de como nós vamos justificar, né? O porquê nós estamos especificando. E poder compartilhar contigo que tive a experiência através do curso da Cris, na parte que a Ali também gosta, que é escolar na educação, que é fantástico o aham. conteúdo da Cris. E eu encontrei em São Paulo a Doris, pessoalmente. Foi Ah, é? o auge do encontro em São Paulo, poder encontrar a Doris Kowalski e poder conversar com ela e passar, então, e ter um conteúdo muito, assim, embasado, né, da crise em relação à educação. Então, nós temos aqui profissionais aqui com esse pontinho, né, Ale, de levar para a educação toda essa formação. Eu já pensei em tudo que ela falou para aplicar na educação. Ah, Aham, é muito bom. isso. De poder trazer. Fantástico. Gratidão mais uma vez, Cris, por poder Eu dar que o teu sim agradeço de estar e aqui com compartilhar esse vocês. conhecimento aí. Conhecer pessoas tão gentis, tão queridas. Muito legal. Muito obrigada, Vânia, querida. Prazer te rever, viu? Ah, Sempre. gratidão. Como vocês têm meu WhatsApp, é só me chamar, né? Dayana. Vai. Oi, boa noite. É só trazer um relato. Eu fui convidada agora, semana passada, para avaliar 14 posters de alunos da arquitetura da universidade onde eu estudei. E era voltado para ergonomia. E eu não Uhum. sei se o convite foi porque a minha formação antes de ser arquiteta, eu sou desenhista industrial. E aí eu me lembro de alguns pontos, por exemplo, eles estavam um dos grupos estava avaliando os bancos da universidade que tinha para as pessoas sentarem. E aí eles consideraram que o banco ruim, de fato era, mas assim, na visão deles. E aí eu achei interessante que quando você falou da fábrica, acho que foi fábrica, não lembro onde que você chegou e você perguntou para as pessoas sobre aquele ambiente, porque até então, era perfeito o ambiente, mas eles não poderiam usar. E aí, essa questão, eles não perguntaram, sabe, para as pessoas da universidade. Eu falei, vocês perguntaram para as pessoas? Vocês fizeram uma entrevista, uma É, enquete? Pelo menos conversou? Não, a gente mesmo avaliou. E aí eu achei a visão deles, por exemplo, muito limitada. Por exemplo, eles sentam lá e, por exemplo, são a mente deles, então ele não tem a visão do outro, só tem a visão deles. E os é, corpos deles também, eu achei assim, por exemplo, ali no grupinho, tinha todos os tipos de corpos diferentes, mulheres altas, baixas, corpos maiores, menores, como que foi isso, sabe? ai, Acho que tá dando eu sei. instabilidade no meu inter... Não, mas deu para te entender. Sabe que isso é super importante e esse ouvir os trabalhadores, até eu tenho no meu Instagram que eu faço questão, toda vez que eu faço um podcast, as pessoas me chamam para palestra, pra qualquer, eu sempre falo, quem dá as melhores soluções para o ergonomista e para o arquiteto são os trabalhadores, gente. Eles devem ser os primeiros a serem ouvidos. Não, tanto que eu falei para vocês, né, Dani? Não é quem contrata vocês que vocês têm que ouvir. Tem que entender o que que ele quer, mas assim, é quem está lá no dia a dia, porque são eles que vivem as dores, eles que vivem os problemas, é com eles que a gente tem que conversar. Muito Eu acho que legal. são os diferentes tipos de usuários, né? É. O contratante e o que utiliza mesmo, né? O usuário mesmo em si. E aí tinha Uhum, um outro grupo que estava analisando a cadeira escolar. E uhum. Ah, aí que legal. E aí eu achei muito legal porque quando eles estavam apresentando o pôster deles, eles levaram várias cadeiras
sabe? Tipo, a cadeira universitária e tal. E aí eu sentei na cadeira, falei, nossa, que legal que vocês trouxeram a cadeira. Eu sentei, pro meu corpo, tava perfeito. E aí Sim. veio uma outra aluna sentar. E Ela não aí? entrava na cadeira, ela falou assim, meu, É, eu não sou tem mexinha, não tô usabilidade. conseguindo entrar. Aí ela entrou. E aí ela ficou com a perna pendurada. Aí eu falei assim, nossa, mas isso é prejudicial à saúde. Eu falei, porque a cadeira ela tem que ser, por exemplo, feita para menor mulher. Então, Aham. eles estavam analisando isso, mas eles não tinham noção desse problema que causaria no joelho dela por ficar tanto tempo sentada todos os dias com a perna pendurada. Então, acho que para Mas o maior homem, ele ficar com a perna desconfortável já é ruim, mas não é tão grave quanto ela ficar com a perna pendurada. E aí eu vi até esses dias que saiu um estudo, não me lembro, o quanto a gente passa sentado a nossa vida toda, desde a infância, sim, dentro de um pequeno espaço e o metro quadrado ali sem se mover durante toda a nossa vida, sabe? Até a vida adulta, assim, e eu achei muito interessante. mas a gente passa muito tempo sentado. Que legal. Se você tiver esse estudo, me manda. Eu quero conhecer. Se por acaso achar o estudo esse do tempo sentado, eu queria conhecer. Muito legal. É, eu vi em algum lugar, mas eu até falei para os alunos que estavam pesquisando sobre essa cadeira, sobre esse estudo. Falei, gente, eu não lembro qual estudo, mas também não é muito difícil de calcular. Eu falei assim, se vocês pegassem a infância, quanto tempo você fica numa escola de tal a tal período, de tantos dias no ano, e aí você consegue calcular. Mas tem esse estudo já que eu vi, sabe, quando você lê assim, e depois eu cheguei na faculdade, dei de cara com esse pôster. Que legal. Obrigada pela partilha, Dai. Um prazer conversar com você. Vamos manter contato, né, gente? Ó, tentei curtir os comentários, agradeço muito e fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho aí para vocês, tá? E a Laura me chamou aqui. Laura, não sei se você leu, me chama no Insta para eu te passar essa informação, que de cabeça eu não me lembro, tá? Eu já chamei. É que essa coisa de solicitar o orçamento, eu ai, não consigo. Eu gosto de já ver ali, Tu já saber o sabe, valor. uma curiosidade para vocês: a Cavalete não vende cadeiras pela internet, porque a gente acredita que todo mundo tem que sentar na cadeira, que não é qualquer cadeira que é para qualquer um. E se a gente abrisse para todo mundo comprar na internet, ia ter muita gente comprando uma cadeira que não é para ela, sabe? Então, assim, a gente força, na verdade, o cliente a ir para a loja exatamente para poder provar, para ver se essa cadeira é o melhor para você, tá? Só para justificar, porque vocês não encontram, não tem, não vão encontrar. Pelo menos se tiver, né, não conheço, assim. Mas aí Sim, me é chama muito que eu vou descobrir para difícil. você. E eu tenho essa aqui que era da minha mãe, e daí eu peguei ela Olha, e ela é muito antiga, muito, muito, muito antiga. Só que ela tá e sem é boa ainda. regulagem, sabe? Aham, Sim, tá sim. novinha, só que ela tá sem regulagem, então ela me irrita um pouquinho. Mas ela é super Ah, sim, com confortável. certeza. Não, vale. Tem muita cadeira melhor hoje, muito boa também. Eu vou te passar o contato. E aí você fala que você é arquiteta, já pede um desconto. Diz que fui eu que falei. Olha só, viu, gente? Vamos pedir desconto. Bem rapidinho, só deixa eu te falar. Eles Ah, direcionam a gente para os representantes, né? Mas todos eles estão altamente capacitados. Eu experimentei muitas cadeiras, muitas é, cadeiras. Aí o eu, Pedro eu, Henrique não podia sair de casa, porque era 2020, o médico proibiu ele de sair de casa, um só saía, né? Que era eu. uhum. E daí o representante veio de máscara, luva, tudo, até a nossa casa aqui no Hamburgo. Ele era de Porto Alegre e trouxe várias cadeiras. Veio com uma caminhonete, gente, e mais ou É isso menos eu aí. dei a altura, as medidas do Pedro e ele trouxe. Na verdade, o que fiz, se adequou uma exatamente igual a minha, mas era preta, só o Pedro escolheu a cor daí, né? Mas ele Eu, trouxe várias para testar. só Foi para muito Agora curiosidade, eu benéfico. fiquei curiosa. Entrega nos Estados Unidos essa cadeira? Agora eu preciso de uma Entrega. cadeira dessa Eu também. acho que entrega, mas como é que tu vai provar? assim, a gente tem representantes nos Estados Unidos, sim, Ali, mas assim, agora eu não sei também de cabeça te dizer, tá? E todos os vendedores da Cavalete, os donos de lojas, sou eu que treino todos. Então, isso é uma coisa que a gente ensina para eles. Que bom tu me dar esse feedback, saber que eles estão colocando em prática. Não adianta vender qualquer cadeira para qualquer pessoa. Não adianta especificar qualquer cadeira para qualquer pessoa. Tá?
Então, a gente tem que ter esse olhar. Amadas, eu ficaria horas conversando aqui com vocês, mas eu ainda não jantei. E amanhã eu tenho 3 palestras para ministrar. Então, não vou conseguir ficar mais com vocês, mas vou deixar meu Instagram aberto para tudo que vocês precisarem, que tiver ao meu alcance. Vai ser um super prazer estar mantendo contato com vocês, tá bom? Ai, maravilha, Cris. Eu queria agradecer Ótimo, Cris. mais uma vez. Essa palestra foi brilhante, eu tenho certeza, né, que todo mundo está saindo com muitos insights, muito Hum. inspirado desse encontro. Vânia, tu quer falar alguma coisinha antes da gente encerrar? Ai, agradecer mais uma Ai, vez e obrigada. agradecer Eu que pela agradeço. presença de todos, né, para tirar esse momento e ouvir a Cris aqui com tanto conhecimento. Gratidão, Obrigada. Cris, pelo teu sim Eu- novamente. Imagina, eu tô aqui sempre. Quiserem fazer de outros temas, me chamem. A gente pode falar de norma, a gente pode falar de NR17 Sim, tem ABNT. muito, muito. É muita coisa a gente pode falar. Pode falar de educacional, podemos falar de hospitalar, tudo que vocês quiserem. Só a gente precisa marcar com antecedência e a gente dá um Sim, jeito. Eu quero só pedir uma coisa, Sandra. Sim, Vocês vão fazer uma fotinho, porque eu quero postar, claro. né? Hoje em dia. Eu não posto muita coisa no Instagram, viu? Porque casa de ferreiro é espeto de aço. Eu também quase tive um burnout trabalhando com internet. Por isso que as meninas falaram que eu não fiz mais curso, porque eu estava adoecendo, que era muita coisa, e eu queria sim. abraçar um outro mundo, então eu não posto muita coisa. Mas tudo que eu posto com muito carinho, viu? Então, vamos fazer uma fotinho. Olá, Aí vocês me mandam. todo mundo lindo, sorrindo. Olha que gente linda, meu. Aí, você pode me Pessoal, mandar depois, bem. Sandra, por favor? Vamos A sim. Vânia me manda daí. Eu passo. Obrigada, Muito obrigada. obrigada. Eu Gente, quero assim, Gente, reforçar obrigada, obrigada, isso. gente. Reforçar desejo aqui. que Deus abençoe vocês todos, a missão de vocês, tá? Lembrem de se valorizar e saber que vocês são agentes de qualidade de vida na vida das pessoas, tá bom? Ai, que lindo. Que lindo, muito bom. Começa a falar. Maravilhoso, gente. Então, quero só reforçar que venham para o nosso próximo grupo de estudos com a Elo, que vai ser mais um encontro lindo, que a gente vai estudar um artigo que a Elo vai mandar para a gente, então vai ser muito bom. E no nosso próximo mini curso, acompanhem todos os nossos eventos para essa troca de experiência, essa troca de conhecimento desse grupo e a participação de todo mundo é que faz a diferença, né? Olha como é incrível, cada um traz uma informação, cada um traz uma experiência, principalmente. Então, maravilha. Até o próximo. Eu vi que a Laura pediu como é que ela fica por dentro dos próximos. No grupo, a gente sempre coloca e no Instagram, tá bom? Tá bom? Me mandem a foto e a gente mantém contato pelo Instagram, tá? Um abraço para todos, que Deus abençoe a missão de vocês. E um abraço especial para a Vânia e para a Fabiola, minhas queridas. Foi uma alegria imensa vê-las, tá bom? Tudo de Obrigada, bom e saber que adorei. vocês estão bombando aí, tá? Beijo. 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 Tchau, gente. Tchau, Boa tchau, tchau, noite. gente. Obrigada, viu? Boa noite.